Querido irmão, querida irmã, neste domingo 24 de novembro celebramos o 34º domingo do tempo comum, a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Que nós possamos ser libertos da escravidão do pecado, para assim servir inteiramente ao nosso Deus. No Evangelho deste domingo, escrito por São João, Cristo é interrogado por Pilatos, que está preocupado dele ser um rei que tomaria o seu poder. Jesus explica que o seu reino não é como os desse mundo, que buscam riquezas e glórias passageiras. Nosso Senhor é rei daqueles que buscam a verdade, a única que não tem fim e que traz alegria eterna. Se você deseja buscar ser um verdadeiro súdito do Rei Jesus, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo nosso pároco, Padre Antônio José. Se desejar, compartilhe com alguém querido. Você pode ajudar um irmão a encontrar o caminho, a verdade e a vida. Deus abençoe muito você e sua família, e um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de todos os santos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei. Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, a igreja celebra hoje, praticamente encerrando o ano litúrgico, a festa de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. No próximo domingo, já vamos estar celebrando o tempo do Advento, preparando os nossos corações para celebrar o Natal do Senhor. Quando você piscar o olho, está lá você fritando rabanada na beira do fogão a 80 graus, né? Mas hoje a igreja convida a gente a contemplar com os olhos da nossa fé aquele que um dia todos os povos verão, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus, o Filho de Deus. Mas hoje a igreja nos convida a contemplá-lo, dando para a gente trechos da palavra de Deus, muito interessante. E o primeiro deles, o que me pareceu mais interessante, foi justamente o trechinho do Evangelho que a gente acabou de ouvir. Hoje nós celebramos a festa de Cristo o Rei. E o Evangelho que nós ouvimos, eu acho que você pescou o contexto dele, é um Evangelho no qual Jesus, durante a sua paixão, é apresentado ao governador romano Pôncio Pilatos para ser inquirido e para ser julgado e levado à morte. Coisa estranha, nós celebrando a festa de Cristo Rei, e a igreja nos convida a voltar os olhos para Jesus ferido, Jesus acusado diante de Pôncio Pilatos. Talvez porque justamente na hora
da sua maior fragilidade, Jesus também manifestou o seu grande poder. Voltando no Evangelho, a gente acabou de ouvir o Senhor sendo levado a Pilatos, e Pilatos fazendo perguntas a Jesus. A Bíblia diz que Pilatos, ao mesmo tempo que queria libertar Jesus, percebeu algo bom nele. Pilatos era governador do Império Romano na Judéia. Pilatos era enviado do imperador de Roma, o César, àquela região para manter, não a paz, mas para manter as coisas no lugar. E tinham dito a Pilatos que Jesus se dizia o rei dos judeus. Portanto, ele não podia deixar as coisas passarem em branco, porque Jesus, segundo a cabeça de Pilatos, usava um título que tinha a ver com política. Se ele diz que é rei, então o imperador de Roma aqui é o quê, afinal de contas? Pilatos pensou as coisas com a cuca dele. Pilatos era um político. Então ele se sentia numa corda bamba. Eu quero libertar esse homem, ele tem algo diferente, especial, mas se chega no ouvido do imperador de Roma que eu, o seu governador aqui, mandei libertar um homem que dizia que era rei dos judeus, eu perco o meu cargo, as minhas comissões, etc. Né? Então, o que eu faço, afinal de contas? Bom, Pilatos começa a fazer perguntas a Jesus para ver se tira algo dele. Então, você é o rei dos judeus? E Jesus, como fazia muitas vezes, respondia perguntas fazendo outras perguntas. É uma boa maneira de levar as pessoas a terem que falar por elas próprias. Sabe, Jesus devolve uma pergunta, meio que obrigando Pilatos a se posicionar. Afinal, homem, o que você entende de tudo isso? Como é que você se posiciona diante de tudo isso que está acontecendo? Você está sentindo o cheiro de injustiça, mas ao mesmo tempo você não quer se comprometer com nada. Até onde você vai, hoje nós diríamos, andar em cima do muro? E Jesus responde a Pilatos: você está dizendo isso por você próprio ou alguém falou para você? E aí Pilatos, mais uma vez, escapole: eu não sou judeu, não sou do teu povo, quem te trouxe até aqui disse que você fala que é rei. É assim. E nessa conversa vai e volta, Jesus termina dizendo: eu sou o rei, mas o meu reino não é como os desse mundo. Jesus quer que Pilatos, de alguma maneira, comece a ter uma mente alargada, que não seja toda colocada dentro daquele esquema de política e poder do mundo. Existe um reino que não é como os reinos desse mundo. O meu reino não é como o do imperador de Roma, rapaz. Eu não vou fazer queda de braço com você, eu não vou tomar o que você pensa que conquistou, galgando posições, mas o meu reino não é como os desse mundo. Esses todos passam, o meu é diferente. E Jesus termina dizendo: quem é da verdade consegue ouvir e reconhecer a minha voz. O trechinho do evangelho que nós ouvimos hoje acaba aí, né? Mas sabe como é que termina essa história? Pilatos se volta para Jesus e diz: e o que é a verdade? E vai embora. Ele não espera uma resposta, porque no coração dele, na mente dele, no fundo, verdade não era uma questão importante. Pilatos pensava: quem tem as armas sou eu, quem tem o poder dado pelo imperador sou eu, quem manda aqui sou eu, logo vai ser do meu jeito. E Jesus traz para ele algo diferente. Bom, você tem a força, você tem os meios de talvez até tirar minha vida, mas olhe,
eu tenho algo que é muito mais valioso, que é mais poderoso do que a força das suas armas. Eu vim dar testemunho da verdade, e quem busca a verdade é capaz de me ouvir. Só que nessa hora, Pilatos decidiu ir embora, terminar a conversa. Irmãos e irmãs, esse processo entre Pilatos e Jesus, entre o mundo e Jesus, entre o jeito do mundo pensar e o jeito de pensar de Jesus, esse negócio ainda não acabou, sabia? Ainda hoje existe um processo se desenrolando, se desenvolvendo, e de alguma maneira todos nós temos que entrar nele e nos posicionar. Você sabe que não dá para passar a vida em cima do muro, né? Aliás, dizem que o diabo não tem problemas quando alguém fica em cima do muro, porque o muro é dele. Você sabe disso, né? Normalmente quando vizinhos estão em conflito por conta de bobagens, né? Uma das perguntas é saber de quem é o muro, né? Se pode fazer isso ou aquilo, não sei de quem é o muro, pois então saiba que o muro é do capeta, né? Então ficar em cima do muro de alguma maneira para ele não é problema, pode continuar, porque no fim ele sabe que a hora que você cair, você cai do lado de lá. Irmãos, o mundo ainda hoje é governado por força e por coação. Quem tem os meios de impor as suas ideias, imagina que por isso tem autoridade, tem mando. Mas olha, Jesus Cristo é rei, mas um rei diferente, e o reino dele, diz a Escritura, vai prevalecer para sempre, e é um reino que não tem o poder da força, mas tem o poder da verdade. No fim, a verdade prevalece. Eu só queria chamar a atenção em primeiro lugar para você, a respeito desse tema, porque me parece que no nosso mundo de hoje, isso é muito importante. A gente vive num mundo em que nós somos quase que forçados a abrir mão da busca da verdade. E algumas pessoas imaginam que se a gente abrir mão da verdade, ou de buscar juntos uma verdade, a gente vai ser mais livre. Quando na verdade, quando nós abrimos mão de buscar juntos a verdade, o que sobra é a força e é o império da coação. Se nós não buscamos juntos uma vida segundo a verdade, se nós não acreditamos que a verdade deve prevalecer, porque todos são capazes de reconhecê-la, de algum modo, o que sobra não é liberdade para todos, o que sobra é que quem vai mandar é quem tiver mais força, é quem tiver os meios para impor a sua opinião. Não imagine que, como as pessoas dizem hoje, se cada um sonhar que tem a sua verdade, a gente vai ter um mundo mais livre e mais plural. O que vai sobrar é um mundo no qual a gente não vai conseguir se comunicar mais, porque se eu tenho a minha verdade e você tem a sua, o que sobra de espaço para a gente dialogar? Nada. Fique com a sua, eu fico com a minha. Se em algum momento houver uma tensão, a gente não vai dialogar. Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai gritar, tentando abafar a voz do outro. Vocês já viram que no nosso mundo de hoje isso é muito comum, né? Procura na internet, você vai ver jovenzinhos às vezes, em momentos, por exemplo, políticos difíceis, não querendo conversar, simplesmente gritando. Porque quando eu grito, eu abafo a voz do outro.
porque ele talvez me irrite, não tenha o direito de falar, pronto. E se eu grito mais alto, eu tenho força para calá-lo. Irmãos, num mundo que abre mão de buscar a verdade, o que sobra não é mais liberdade, é a violência de quem consegue, de quem tem meios para impor as suas ideias. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E de alguma maneira Jesus confronta o mundo ainda hoje como confrontou Pilatos um dia. E o mundo tenta escapulir de Jesus de alguma maneira. Hoje o nosso mundo tenta escapulir de Jesus, propondo que não há verdade. Hoje em dia, o pessoal que estuda em faculdade, tudo já deve ter ouvido isso, se fala de um mundo de pós-verdade. Eu nem faço ideia do que seja isso, mas pós-verdade. São palavras que não significam nada, mas que são interessantes, elas parecem ter, né? Você pode dizer um monte de coisas que não têm significado algum, imaginando que só porque usou palavras novas, você está trazendo algo relevante, quando na verdade, palavras que não significam nada, elas só servem para insistir, para bater na tecla de que no fundo, todo mundo pode dizer qualquer coisa, que tudo tem igual valor, ou seja, valor nenhum. Um cristão tem que se mover nesse mundo, tem que ser capaz de perceber algumas coisas e tem que ser capaz de se posicionar. Jesus não ficou fazendo queda de braço com Pilatos, mas Jesus não voltou atrás 1 milímetro naquilo que ele veio fazer, dar testemunho da verdade. Por isso, diante de Jesus, ninguém fica indiferente, porque diante da verdade luminosa que é Jesus, ou você acolhe, ou você rejeita, mas indiferença não dá. Por isso, também, hoje, os cristãos devem ser capazes de, sem querer passar o tempo inteiro fazendo queda de braço com todo mundo, devem ser capazes de manifestar a verdade que é Jesus. Nós cristãos não somos donos da verdade, não temos Jesus no bolso, mas temos que dar testemunho da verdade. Ele é a verdade, e isso certamente em muitos momentos vai ser exigente, e pode ser que não cause indiferença nas pessoas. Algumas talvez acolham, percebam, isso faz sentido, outras certamente vão rejeitar, e talvez até, como Pilatos, para calar a verdade, usem a força, não de argumentos, mas a força da violência. A única coisa que pode calar a verdade é a violência, gente. Tirar a verdade do horizonte da vida humana não traz mais compreensão e harmonia. Simplesmente faz com que no jogo da vida, no jogo da sociedade, tudo dependa de quem é mais forte, de quem pode se impor, de quem tem a capacidade de usar força. Esse é o panorama do encontro de Jesus com Pilatos. Esse continua sendo o panorama do mundo, e talvez no nosso tempo, de uma maneira como nunca se viu antes, porque no Ocidente, que é onde nós vivemos, nunca se afirmou como hoje, que não há verdade, a verdade não importa, cada um tem a sua verdade, nós vivemos na pós-verdade. Isso é algo muito novo, e não esqueça, não tem nada a ver com argumentos, tem a ver com força, a força do dinheiro e a força política de quem deseja impor-se. Nada se impõe à verdade a não ser por violência. Uma violência que nem sempre é um tiro, mas que tem outras caras.
E um cristão tem que ser capaz de perceber esse horizonte, esse panorama, e ser capaz de se posicionar. Se nós abrimos mão da verdade, não temos mais como conversar, porque quando duas pessoas se comunicam, é porque elas acreditam que o que elas estão dizendo pode ser reconhecido por ambas, e que juntas elas podem dar um passo adiante. Se a gente abre mão da verdade, que é esse adiante que deve impulsionar a gente a dialogar, o que sobra é gritaria. É o que o nosso mundo está produzindo. As pessoas não mais conversam, elas gritam. E gritam de muitas maneiras. Se você for numa passeata, gritam gritando. Se você for na internet, gritam xingando. Mas são maneiras diferentes de gritar. Não mais dialogando, não mais buscando juntos algo que está à nossa frente, mas simplesmente tentando sufocar e abafar o outro. Não é dessa maneira que um cristão tenta transformar as coisas do mundo. Para nós, o mundo é transformado, o mundo é restaurado, na medida em que, dialogando e não impondo com violência, os homens caminham em direção à verdade. Para nós cristãos, a verdade tem um nome próprio, Jesus de Nazaré. Mas nós caminhamos em direção a Ele, dialogando, aprendendo juntos, olhando para Ele, recebendo o que vem dEle. Cristãos apostam nisso. É difícil, demora, às vezes parece que não chega a lugar algum, mas esse é o caminho, esse é o jeito como a verdade conquista espaço. A verdade não se impõe com força e com armas, a verdade se impõe pela grandeza dela, porque ela faz todo sentido. Um cristão aposta nisso, por isso é alguém disposto a dialogar, ouvir, se colocar com serenidade e continuar dialogando e continuar insistindo nessa possibilidade. Aposte nisso, mesmo que às vezes o que você vê ao redor não seja bem isso. Essa semana eu fiz uma live com o pastor Silas, que é a nossa chapa daqui da igreja, né? E ele me falou uma coisa: padre, eu fui dar uma olhadinha num site da CNBB, e aí tinham colocado lá no site da CNBB alguma coisa sobre unidade dos cristãos. Eu fiquei muito mal, porque depois eu fui olhar os comentários, e as pessoas acabaram com esse negócio de unidade. Se não é católico vai para o inferno, se não é igreja católica não é cristão, e não sei o quê. Ele falou, eu me senti tão mal. Eu falei para ele, então meu filho, vou te contar uma coisa. Eu assisti um vídeo de um pastor lá de São Paulo, do interior de São Paulo, não lembro nem o nome, também não faço questão, que também só não chamou a gente de bonito, porque o resto ele chamou, né? E eu fiquei impressionado, aí logo eu me veio no coração, será que vale a pena insistir? Vale, porque é justamente por conta disso que vale, né? Senão a gente morre sufocado pela violência de palavras que são pensadas para agredir, pensadas para calar, e não para conversar. Então vale a gente estar junto, vale levar pedrada, vale. Isso quer dizer então que tudo é a mesma coisa? De forma alguma. Mas o único modo cristão de caminhar em direção à verdade é dialogando, é olhando juntos para Cristo e tentando compreendê-lo melhor, não é pela violência. Diante de Pilatos, Jesus foi acusado, não acusador. Diante de Pilatos, Jesus em algum momento se calou e não tentou devolver ameaças com ameaças. Como é que tem sido conosco, cristãos? Afinal, se Ele é o rei, esse rei deve ter um reino, e esse reino deve ter cidadãos, deve ter servos, e somos nós. Será que nós temos sido servos como o nosso rei?
Ou será que o rei é de um jeito e os servos são de outro? Bom, essas coisas todas me vieram na cabeça lendo esse evangelho de hoje. Para você não voltar para casa sem alguma coisa, para o seu coração também, para a cabeça eu acho que vai bem a gente perguntar essas coisas todas, né? Então leva na cabeça. Agora, além da cabeça, a gente tem coração, né? Para você levar alguma coisa para casa no seu coração, eu queria compartilhar com você a oração da missa de hoje. Cadê ela? Vocês agora estão com folhinha de novo, então pega a folhinha, eu acho que está no número 5, vê se é isso, é isso? É, número 5 da folhinha, cavuca aí, achou? Foi, pronto. A oração da missa de hoje, ela é inspirada um pouquinho na carta de São Paulo aos Efésios. Na carta de São Paulo aos Efésios, o apóstolo Paulo diz que Deus tem um plano. E eu gosto muito de pensar que Deus tem um plano, ainda bem, porque a gente tem muitos, e muitos dando muito errado, mas Ele tem um plano que é perfeito, é um plano que não volta atrás, é um plano que não vai ser frustrado, e segundo o apóstolo Paulo, o plano de Deus é recapitular, recolocar no lugar todas as coisas, em todo o mundo, a partir de Jesus. Quando Jesus entra numa história, todo o resto vai para o lugar. Talvez a maioria de nós já tenha tentado arrumar as suas histórias do seu jeito, e tentou de um jeito, tentou do outro, tentou de outro, e por mais que mexesse, as coisas não se organizavam. Quando Jesus entra na história, as coisas parecem que começam a ir para o lugar, porque o plano do Pai é recapitular, é reorganizar tudo a partir dele. Na oração de hoje, esse plano do Pai aparece com uma outra palavra. O plano de Deus é recapitular todas as coisas em Cristo, o plano de Deus é reordenar todas as coisas em Cristo, mas aí na folhinha está dizendo: Pai, quisestes restaurar todas as coisas em vosso amado Filho, Jesus Cristo. É restaurar. Quando Jesus entra numa história, Ele restaura essa história. Na missa de ontem, restaurar, como é que eu ia falar isso para a criança, né? Porque restaurar. Criança, quando um brinquedo quebra, quando um brinquedo enguiça, escangalha, se você levar em alguém, pode ser que alguém conserte, que alguém, se o brinquedo quebrou, pode ser que alguém junte os pedaços de novo e ele volte a funcionar. Pois então, restaurar é isso, é fazer funcionar de novo uma coisa que escangalhou, é juntar os pedaços de uma coisa que quebrou. Agora, aqui na oração, é claro que a gente não está falando de coisas, nem brinquedo que quebra, nem louça que quebra, nem máquina que escangalha, a gente está falando de gente. Por isso, a oração de hoje faz a gente dizer, e dizer para a gente mesmo: eu acredito que Deus, o Pai, tem um plano, e o plano do Pai é que tudo que eu colocar nas mãos de Jesus seja restaurado. Jesus não restaura coisas quebradas, Jesus restaura gente quebrada, vidas quebradas. Quando Jesus entra na história de uma pessoa, o que estava em pedaços, Ele junta. Quando Jesus entra na vida de uma pessoa, o que estava enguiçado, ela não conseguia mais viver, ela não conseguia mais sonhar, ela não conseguia mais se relacionar com os outros, Ele conserta. A obra dele, o trabalho dele é restaurar, não coisas, mas gente que enguiçou e quebrou. Quando Jesus entra numa família, Ele consegue restaurar o que estava quebrado. Quando Jesus entra num casamento que enguiçou, que não vai para frente, Ele consegue juntar de novo o marido e a mulher, que eram pedaços que talvez tenham se soltado, Ele consegue juntar. Irmãos, nada nesse mundo
pessoas, famílias, povos, nada nesse mundo se restaura se não passa pelas mãos de Cristo Jesus. Os políticos podem tentar e podem imaginar que são a solução, mas cada vez que um pensa que é a solução, se levanta outro para criar oposição, né? Os homens podem imaginar que talvez em algum momento a gente vai ter progresso e ciência o bastante para resolver muitas coisas, mas tem coisas dentro que nenhum remédio, nenhuma invenção solucionam, porque são dentro da alma da gente. E remédio para a alma, a mão do homem não é capaz de manipular. Jesus Cristo é o remédio e Ele veio para restaurar todas as coisas. Ele é o Rei do universo e Ele reina curando, Ele reina restaurando, Ele reina juntando pedaços, Ele reina consertando o que a vida escangalhou. Ele é um rei diferente porque Ele não é um rei a favor de uns e contra outros. Os reis do mundo fazem guerras porque são reis de uns contra outros. Jesus Cristo é o príncipe da paz, porque é o único capaz de juntar povos, pessoas que se sentem despedaçados, mas que nas mãos dele podem se encontrar de novo. Quem sabe hoje, quando você voltar para casa e tiver que começar essa semana nova que Deus está dando para a gente agora, você possa levar isso no seu coração também. Pode ser que a vida quebre algumas coisas dentro de mim, pode ser que o cansaço e as preocupações me façam enguiçar ao longo dessa semana, mas todas as vezes que eu volto para as mãos do meu Rei, Ele restaura, Ele junta, Ele conserta. Todas as vezes que eu volto a ouvi-lo, todas as vezes que eu digo sim para Ele e procuro obedecê-lo, Ele me torna inteiro, íntegro de novo. Que você possa ao longo dessa semana, se a vida quebrar você, ser muitas vezes restaurado nas mãos de Jesus. Ele é um rei que reina não dominando, mas Ele reina salvando, Ele reina curando, e Ele quer começar a fazer isso já hoje na nossa vida e na nossa casa. Que o Rei dos Reis, que veio dar testemunho da verdade, faça de nós homens e mulheres servos da verdade, não servos dos próprios interesses, nem servos das suas imposições, servos da verdade, que a gente possa aprender a caminhar juntos em direção que é a verdade, que é o próprio Jesus, mas que a gente faça isso dialogando e não sufocando e abafando uns aos outros. Que o Senhor Jesus, que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, possa governar a nossa vida e fazê-la inteira de novo, do jeito que só Ele é capaz.